Já falta nem muito pelo mundo. Ela vai ter que ficar uma coisa aqui. Sim, pode botar no meu. Vai sair na hora. Ela tá brincando. O neto lá comprou ele, Você tem caneta aí? Não, tem ordem outra vez. Vamos pôr nas costas, não? Pode pôr nas costas. Abre a capeta, abre a capeta. Aí é o seguinte, a Dalva tem uma assinatura lá, ela vai assinar lá e vai assinar aqui. Quando assinar aqui, você anota o nome. Bom dia. O Sindicato dos Trabalhadores do Setor Público Agrícola do Estado de Goiás, Sindiagri, de acordo com as disposições estatutárias, abre Assembleia Ordinária do ano de 2014 para apresentação, discussão e aprovação das contas do Sindiagri, exercício 2013, e outros assuntos de interesse da categoria. Convocamos para compor a mesa Giovanni Bortolotti Xavier, presidente, Mauro César Rodrigues, diretor de Administração e Finanças, Giovana Luiza do Carmo, diretora de Comunicação, José Antônio Jorge, diretor de Promoção Social, de Cultura e Esporte, Douglas Cardoso de Oliveira, diretor de Aposentados, Marcos Alves Silva, diretor de Formação Sindical, Dorival Nascimento Cruz, diretor jurídico, e Dr. Valmir José de Souza, advogado do Sindiagri. Agradecemos a presença de todos e todas e agradecemos a presença do diretor de Pesquisa Agropecuária, Valdemar Pinto Cerqueira. Passamos a palavra para o presidente do Sindiagri, Giovanni Bortolotti Xavier. Bom dia a todos, a todas. Eu gostaria que fizesse parte da mesa o nosso diretor de pesquisa, na oportunidade representando a nossa diretoria,
viu? Dr. Valdemar Pinto Cerqueira. Gostaria desse momento, pessoal, agradecer a presença. Nós sabemos aí que os colegas, os amigos deixaram os seus trabalhos, os seus afazeres e deslocaram muitos de lugares distantes para estarem aqui presentes nessa Assembleia. E gostaria de dizer, vocês estão vendo aqui diversos prêmios. O sindicato não está fazendo isso por politicagem, nem tampouco para promover algum tipo de pessoa ou de ente ou que seja. Isso é de vocês. Nós estamos aí retornando o que vocês contribuíram e contribuem sempre. E é neste momento que a gente tem que fazer e retornar para vocês aquilo que ao longo do tempo vocês vêm contribuindo. Não só dessa forma, mas também como prêmio na luta do dia a dia, tá? Lutando, buscando pelos direitos de vocês. Meus amigos, hoje aqui vai ter uma pauta extensa, então nós vamos acelerar, nós vamos, eu diria assim, nós não vamos atropelar, mas nós vamos ser ligeiramente na pauta para podermos concluí-la no seu todo, tá? Eu gostaria de passar a palavra para o nosso diretor de Administração e Finanças e, na sequência, o representante da Emater, diretor Valdemar Pinto Cerqueira. E neste momento, antes do diretor de administração, eu quero agradecer a nossa diretoria do Sindiagre, que tem lutado diuturnamente. Seria, eu diria assim, da minha parte, a não fazer esse agradecimento a essa diretoria, porque dia e noite estamos lá, não só, eu diria a diretoria, mas como os delegados nos regionais, o Conselho Fiscal, lutando em prol da categoria. Então esse agradecimento firmado aqui é pelo trabalho diuturnamente que essa diretoria faz. Mauro César Rodrigues. Bom dia a todos os nossos colegas que estão aqui presentes. Bom dia, Dr. Valdemar Pinto Cerqueira, que representa a diretoria da Emater. Eu gostaria aqui da gente alencar o que nós conseguimos de melhoria dos nossos colegas. Mas, infelizmente, mais um ano se passa e aquilo que foi prometido há 3 anos atrás, em 2010, para esse governo, em função da Emater, até ontem, pode ser que hoje aconteça, nós não recebemos nada. Nada que faça crescer os nossos colegas do interior, nada que faça de melhoria para os produtores, agricultores familiares, nada que foi feito para o desenvolvimento da pesquisa agropecuária no nosso estado. Infelizmente, aquilo que nós temos recebido são migalhas. Nós vemos hoje uma empresa que tem um fundamento na nossa produção agropecuária. Se a gente for levar, eu não sei dar os números certos, mas se nós vamos pegar a produtividade de soja há 20 anos atrás, a produtividade de arroz há 20 anos atrás, de feijão, de tomate e outras tantas coisas que foram desenvolvidas com tecnologia
agropecuária, hoje nós estamos produzindo 20 vezes mais em termos de produtividade. Se formos pegar os nossos agricultores, que hoje mostra, a própria FAEP, que esteve aqui presente na segunda-feira, o seu presidente colocou muito claro, uma propriedade agropecuária, por menor que seja, no momento que ela tem um trabalho de assistência técnica, ela produz 10 vezes mais do que uma propriedade sem assistência técnica. E as próprias famílias, com o trabalho de extensão rural, ela tem um desenvolvimento social, econômico muito grande. Mas infelizmente os governos que têm passado não têm olhado isso. É isso que a gente fica chateado. Trabalhamos e o reconhecimento não existe. Não sei porquê. Hoje mesmo, assistindo o jornal Bom Dia Goiás, eu deparei com mais uma coisa: um concurso para a nossa co-irmã Agrodefesa de mais 140 técnicos, agrônomos veterinários. Enquanto o nosso trabalho, nós estamos brigando. O último concurso que teve na Emater foi em 1993. Quer dizer, o que é de qualidade? Então isso que a gente fica questionando. Será que nós somos essenciais para o desenvolvimento? Será que o nosso trabalho é esse mesmo? Por que nós não estamos aí na promoção, no desenvolvimento dos produtores? Será que nós estamos trabalhando errado? A gente fica questionando isso, porque o reconhecimento não existe. E mais uma vez eu quero dizer, gente, nós temos que estar no meio. Estamos aí num resíduo de dias para uma aprovação de plano de cargos e salário. Um plano de cargos e salários que não é muita coisa não. Nós não estamos querendo ser equiparados com a Emater DF, que tem o salário inicial de um agrônomo de R$9.000. Nós não estamos pedindo isso não. Nós estamos pedindo pelo menos uma equiparação com os técnicos co-irmã da Agrodefesa, e assim mesmo nós não vamos ficar igual a eles não. E nós não conseguimos nem isso, apesar do trabalho incansável que nós temos feito junto. Infelizmente as autoridades não têm nos reconhecido para dar esse apoio. Gente, nós estamos aí para lutar, para brigar, e temos que estar unidos. Eu faço só uma crítica aos nossos colegas. Nós colocamos, a diretoria colocou uma equipe lá no sindicato para ligar para todos os escritórios locais, para todos os técnicos, pedindo, junto às autoridades municipais, que enviasse uma correspondência para o governador, pedindo que fosse aprovado esse plano de cargos e salário. Nós temos 200 e qualquer coisa de escritórios locais. Estamos em todos os municípios quase de Goiás. Infelizmente, só foram remetidas ao governador 20 correspondências. Aí que está, a gente fica se questionando. O sindicato não é o Mauro, não é o Giovanni, o Zé Antônio, a nossa equipe, a Giovana, não. O sindicato é todos nós, sem exceção. Eu sou funcionário da Emater, Giovanni, nós somos iguais. Nós estamos assim na coordenação, mas o sindicato somos todos nós. Os benefícios são para todos nós. Então os resultados são para todos nós. Gente, felicidade e vamos aí na luta. Obrigado. Gostaria de passar agora a palavra ao Dr. Valdemar Pinto Cerqueira, representante e diretor de pesquisa e representante da Emater. Eu gostaria de falar mais como diretor, mas como funcionário dessa casa, como um sindicalizado também. Às vezes a minha posição ela é difícil, porque eu sou pedra e sou vidraça ao mesmo tempo, né? Então eu gostaria de parabenizar
diretoria do sindicato, na pessoa do nosso presidente, porque eu tenho visto a luta incansável que o sindicato fez nesses 2 anos com relação a esse TCE. A gente vê, eu acompanho o trabalho do Giovanni, né? Quer dizer, eu até quero discordar um pouco do Mauro, quando ele disse que o pessoal não se mobilizou, mas eu acho o seguinte, essa questão da mobilização, ela só é possível e ela tem mais, digamos assim, evidência, mais transparência, na medida que as pessoas têm ligações com lideranças regionais. No meu caso, eu tenho visto alguns colegas no interior, regionais, com deputados, vereadores, prefeitos, encaminhado cartas ao governador pedindo a aprovação desse TCE. Eu quero parabenizar o sindicato, porque conseguiu realmente, o sindicato tem feito um trabalho realmente muito importante na difusão da necessidade, junto aos companheiros da luta, para que todos enganhem na luta para aprovar esse TCE. Eu sou testemunha disso porque eu acompanho o trabalho dele, porque é colocado na internet aí, na intranet, tudo, eu estou sempre acompanhando o governador. Ao lado da diretoria também, que dentro das possibilidades daquilo que é possível, tem feito também um trabalho em apoio ao sindicato. E eu quero parabenizar toda a diretoria do sindicato, na pessoa do Giovanni, pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Mas eu gostaria de dizer o seguinte, o TCE, pelo que eu estou acompanhando nos últimos dias, eu acredito que essa batalha está ganha. Porque o governador, naquele almoço, ele se comprometeu, e agora, mais recentemente, no interior, no evento na região do Nordeste Goiano, ele disse que é questão de honra para ele aprovar o PCE da Emater. Então, se o governador diz que é questão de honra, está nas mãos dele a aprovação desse plano. Agora, eu queria fazer algumas colocações, e aqui eu vou fazê-las como sindicalizado. Eu acho que a integração do trabalho do sindicato com a diretoria para aprovar esse TCE, ela é efetiva. Ela tem trazido resultados e eu acredito que vão combinar com a aprovação desse plano. Mas eu queria fazer umas outras reflexões. Eu tenho acompanhado muito, participado das reuniões do Conselho a nível nacional, aonde há uma preocupação muito grande hoje das empresas estaduais de pesquisa, através do seu conselho, que é o Conselho, e está dialogando sempre com a ASBRAE, que está também numa luta para a regulamentação da ANATEC, da nova Agência Nacional de Ciência e Tecnologia. E as colocações que eu tenho visto se colocar por pessoas realmente representativas é o seguinte, é que a ANATEC, ela só será forte na medida que estiver aliada com a pesquisa. Isso tanto é verdade, que uma das primeiras diretorias da ANATEC, que inclusive já tomou posse, é o de transferência de tecnologia, que a Embrapa já botou o elemento dela lá dentro. Então eu gostaria que o sindicato, nós começássemos como sindicato, como entidade de classe, que defende a instituição, porque quando defende o TCE, nós estamos defendendo a instituição, né? Porque a instituição somos nós, sabe? Na realidade, a instituição somos todos nós, os funcionários. É que a gente tivesse também ações, tivesse uma visão a nível nacional, para que o sindicato está empenhado no apoio, no sentido de fortalecer essa regulamentação da ANATEC e também as ações da pesquisa. Porque a nossa instituição tem duas atividades importantes, que é a ciência técnica assessoral e a pesquisa pecuária. Não adianta nós, vencendo a batalha do TCE, nós temos que passar para outros, como o Mauro César colocou muito bem aí. A questão do concurso é inadmissível, né? Pode. Nós queremos eficiência com a empresa, sustentabilidade da empresa, onde você vai se colocar, o colega ganha R$1.000 por mês, cara, e é comissionado, ele recebe líquido R$800. Como que você vai querer que essa pessoa vai produzir, vai ter eficiência? Ao mesmo tempo é o caso do pesquisador. Como você vai querer um pesquisador, um doutor, porque pesquisa não se faz com
com profissionais sem formação, não se faz. Você pode até dar um pré-serviço de 2, 3 meses, 6 meses, mandar o cara para o campo, ele vai conseguir fazer a ciência técnica. Mas eu duvido que você vai treinar um pesquisador durante 6 meses, 1 ano, e mandar ele fazer pesquisa. Você vai fazer alguma pesquisa, ele não vai fazer. Porque a pesquisa, o pesquisador, nós demoramos aí 8, 10 anos para ter um pesquisador formado em condição de produzir, ter uma produção científica altura. Então é preciso que o sindicato encampe também essa batalha, no sentido que nós venhamos ter um concurso público, e eu acho que o PCE também não vai ser a panacea, porque não vai resolver todo o problema nosso, mas é o primeiro passo, eu acho que está certo, mas nós temos que lutar para que tenhamos concurso, para que nós mudamos o quadro, a estrutura atual da empresa. O campo hoje, 80% do pessoal que está no campo hoje está ganhando, comissionado. Qual é a sustentabilidade dessa empresa? Nós estamos numa iminência de mudança de governo, e mudando o governo você pode estar certo. Todo mundo que não for efetivo, ele está fora, independente de qual seja o partido que venha ganhar. E a empresa, nossa empresa estará na porta-banca novamente. Eu acho que são batalhas que é o lado do PCE, eu acho que o sindicato tem que encampar essa batalha, que é a questão do fortalecimento da atividade de pesquisa. Mas são os 0,25%, se fosse liberado apenas 5% desse dinheiro para investir na pesquisa, eu não precisava mais do que isso, não. Não daria nem 10 milhões. E são 20 e tantos milhões para a pesquisa que está sendo usada para pagar os nossos salários. Tudo bem. Não queremos tudo, não. Queremos só um percentual. Agora, isso aí é uma coisa, eu gostaria que o sindicato começasse a pensar nessa estratégia para ajudar a diretoria, para encampar, para também reivindicar isso. Porque se nós não fortalecermos essas duas atividades, a nossa empresa, vocês podem estar certo, não terá sustentabilidade. Não terá sustentabilidade. Porque você não tem nada para transferir o campo se não tiver geração de conhecimento, se não tiver geração de informações tecnológicas científicas, você não tem nada para levar ao campo. Eu acho que nós temos que ter essa visão. Infelizmente, na maioria dos nossos colegas não tem essa perspectiva de futuro. É muito comum você estar no interior, participando das reuniões, os colegas, eles só falam na assistência técnica. Parece que a assistência técnica vai resolver todo o problema. Agora, você botar o cara lá, ele vai resolver. Agora, e a pesquisa? Como é feito? Você vai transferir o quê? O campus. Se a pesquisa também não tiver, vai uma assistência técnica. Então, a inovação tecnológica hoje a agricultura passa por inovações. Inovação só se faz com pesquisa. Não tem como você levar a inovação se não for através de pesquisa. Então, essas são as colocações que eu deixaria como reflexão para todos nós. Eu, como diretor, fico muito preocupado com a situação. Porque são 4 anos que eu estou naquela diretoria, vai completar 4 anos, infelizmente, eu não vou conseguir deixar a pesquisa como eu imaginava que eu poderia deixar. E eu acho que essa é uma luta que o sindicato não pode perder de vista essa perspectiva. E muito obrigado pela oportunidade. Pessoal, antes da gente dar início à prestação de contas com o BOL, eu gostaria de ressaltar que a premiação vai ser no decorrer da Assembleia. Ponto a ponto a gente já vai sorteando alguns prêmios para que chegar no final, só o prêmio grande ali, porque nós adquirimos um notebook que tem até TV, você quer saber? Para valorizar mesmo o nosso pessoal. Mas eu gostaria, aqui não é fazer propaganda não, e também gostaria de ressaltar e cumprimentar o nosso amigo João do Soco, presente na Assembleia. Eu gostaria de mencionar, pessoal, na palavra do Dr. Valdemar, quando ele falou que o sindicato ele está numa linha que é o PCR, e eu gostaria de dizer, Dr. Valdemar, que nós temos lutado em outras frentes, principalmente no concurso que foi levantado pela Emater o ano passado, um contingente, o sindicato esteve presente
junto com recursos humanos, e aonde foi repassado para o senhor José Privelli, aonde ele negou o concurso para a Emater e abriu o concurso para o Instituto Mauro Borges, para pesquisador do Instituto Mauro Borges. Vocês acreditam nisso? O sindicato está presente. Nós mandamos um ônibus agora com 36 pessoas, foi 32 no ônibus, mais os colegas lá do entorno, coordenado aí pelo Juntos Povo, a Brasília, para participar da regulamentação da Anater. Antes dessa regulamentação, nós estivemos em Brasília, eu, Mauro, Paulo, um encontro que foi organizado pela FASER, onde a gente discutiu alguns pontos sobre essa regulamentação e que veio desaguar agora no documento que foi encaminhado para os 3 ministérios que representam a agricultura, a pecuária no país. Que foi o seguinte: a Anater estava com cunho simplesmente de uma entidade privada. Se ela chegasse em Goiás, ela não tinha compromisso, nas linhas gerais, ela não tinha compromisso com a terra pública, tá? Você poderia chegar em Goiás, contratar com a ONG, contratar aí com o sindicato rural, tá? Com a FAEL, que tem o Senar, qualquer um. E ficou estabelecido, com o apoio desses colegas, que foi a massa, que eu quero parabenizar os colegas que foram a Brasília, que estiveram em massa lá, que foi a maior representação, e aonde ficou aprovado que a destinação do recurso da Anater será exclusivamente público, tá? Isso é importante para quê? Para que faça com que exija dos estados justamente isso, doutor Valdemar, que tenha concurso público, que o governo abra concurso público, que melhore os salários dos trabalhadores, para não acontecer o que aconteceu com a Emater na história dela, porque eu, que sou mais novo no concurso público, que entrei em 93, foi um desastre. Eu entrei numa empresa que se chamava Iguala, que virou um departamento da Emater, fundiu com a Emater, que depois virou uma agência rural, que foi para a SEAGRO, que voltou a ser empresa, que voltou a ser autarquia, que agora estão querendo fazer um regime especial. E é sempre assim. E por quê? Quem está por trás disso, pessoal? Quem é que está por trás disso? Quem está por trás disso é os grandes, que não têm interesse no agricultor familiar, porque a Emater é o principal instrumento da agricultura familiar. A agricultura familiar depende 100% de um instrumento que se chama Emater. E os grandes, os plantadores de laranjal, os plantadores de soja, o do gado Nelore, você acha que esse pessoal quer saber do pequeno agricultor? Quer não. Ele quer retirar o agricultor da sua terra e tomar posse dela para meter os canaviais lá. E é por isso que eles querem acabar com a Emater. E é nisso que a gente precisa de uma empresa nacional, de um ente nacional como a Anater, que ventila todas as Emater no país para um rumo só. Não que fique só Rio Grande do Sul, que fique Minas Gerais, que fique Santa Catarina como melhor Emater. Mas sim, que a Anater aparelhe todas as Emater e coloque todas no rumo. E não só na Anater, na assistência técnica, mas sim na pesquisa. Nós sabemos que a pesquisa, os políticos não têm interesse na pesquisa. Por quê, pessoal? Não tem interesse porque a pesquisa é a longo prazo. O político não entende o que é a longo prazo. O que é uma variedade, uma cultivar que vai ter uma produtividade daqui a 10 anos. O político quer saber disso não, ele quer o imediato, é o imediatismo. E é por isso que a pesquisa é deixada de lado, doutor Valdemar. Você entendeu? Então, o sindicato está atento a tudo isso, pessoal. Olhos vivos. Olha, nós temos agora passado a trabalhar diferentemente. Nós estamos trabalhando, o Paulo é testemunha disso, tá? Nós estamos trabalhando de forma que a gente tem uma análise política do Estado sempre e de informações. O Mauro ressaltou aqui, o principal ponto nisso tudo é a informação. É você estar conectado a redes sociais, é você estar interagindo com os colegas de outros estados, é você estar no meio político.
Porque no meio político, esse passo que a gente deu do ano passado para cá, a gente viu o que tem de negro por trás de tudo. Às vezes a pessoa te dá um sorriso e a hora que você der as costas, ele te dá uma punhalada. E a punhalada da política, o punhal dela não seca. Porque ele já põe em um aqui, já põe no outro ali, e é assim, é constantemente. Você entendeu? E político, a palavra dele, são poucos que honram a palavra dele. Tá? São poucos. Eles querem o quê? Eles querem é voto. Então, meus amigos, eu quero aqui, nós no decorrer dessa assembleia nossa, nós vamos clareando, nós temos muitos pontos a ser debatidos. Então eu quero aqui já desfazer a mesa e passar a palavra para o nosso consultor sindical, doutor Paulo Barbosa, para a apresentação do plano de contas. Um abraço a todos e vamos estar juntos. Pessoal, bom dia a todos e a todas. Nos coube aqui a parte de fazer uma abordagem, porque essa assembleia, elas são duas, na verdade. Ela tem uma assembleia que é ordinária, ou seja, é aquela assembleia que tem data marcada e objetivo específico, que é de prestação de contas, ou seja, todo mês de abril tem que ser feita a prestação de contas do exercício anterior, nesse caso de 2013. E tem a Assembleia Extraordinária, que vai ser a outra, que vai ver a questão dos encaminhamentos. O que nós vamos fazer aqui, nós trouxemos 5 lâminas expondo a situação financeira do sindicato no ano de 2013. Os balancetes, eles foram feitos e assinados por um contador, conforme determina, né, as normas, e seguiu todos os padrões do Conselho Regional de Contabilidade, né. Os livros analíticos, que são os resumos de todos os balancetes do ano passado, estão aqui para ser registrado devidamente em cartório, e os papéis, os documentos estão lá, porque foi orientado pelo Mauro e foi orientado pelo Giovanni, estão lá os balancetes todos à disposição, e eles ficam lá durante 5 anos. Então, esse balancete que está aqui, ele é do ano passado, mas só vamos fazer só um recorte no que diz respeito, porque ele tem uma projeção dos custos e do que vai ser investido neste ano de 2014, e nós já estamos aqui no mês de maio. E essa diretoria, ela estabeleceu uma linha que esse balancete, o prognóstico do ano de 2014, ele responde isso. Então, foi dividido em 4 momentos esse planejamento do ano de 2014. O primeiro momento, o sindicato fez o quê? Ele fez o que a gente chama de mudança de polo. Pegou os bagulhos tudo, jogou em cima da carroça, deu uma bacada, que é para ajeitar as coisas. Então o que foi feito no primeiro momento? Pegou todos aqueles nós que tinha no sindicato, inclusive que diz respeito a recursos humanos também, né? Que diz respeito a fornecedores. Então foi feito um levantamento no que diz respeito a todos esses entes. Esse foi o primeiro momento, ou seja, foi feito um diagnóstico, uma radiografia. No segundo momento, foi investido numa área, está sendo investido numa área que é prioritária para o sindicato, que é a questão da informação. E no que diz respeito à informação, vocês estão vendo aí, o sindicato fez 2 recortes. Um recorte são os tabloides que vocês estão recebendo, tem que melhorar muito ainda, mas as informações estão fluindo um pouco melhor. Algumas observações sobre o tabloide. O pessoal diz que tem muita foto. Olha, pessoal, só uma questão. Como nós também entendemos um pouco de comunicação, as pessoas são muito incrédulas. As pessoas não acreditam. E a foto, como o pessoal diz mais de 1000 palavras. Então você colocou uma foto que você esteve com o governador, você colocou uma foto que você teve com o deputado, você está mostrando que teve. E o que foi discutido? Então, aquela questão, essa observação que o pessoal faz, a gente faz esse recorte aqui só para justificar. Outra
outra questão também é com relação ao site. É claro que boa parte dos funcionários não acessa o site. É claro que tem alguns colegas que não têm acesso à internet. Mas o site é uma forma rápida de você comunicar e o que é melhor, barata. Porque você jogou ali, na hora, se tiver alguém no Canadá que vai fazer um curso lá de extensão, vai saber na hora. Então, isso aí ajuda. E também, paralelo a isso, foi digitalizar todas as informações que diz respeito aos funcionários. Então, todas as informações que diz respeito aos funcionários foi centralizado num lugar só. E agora o sindicato trabalha com a terceira e última fase. A terceira fase é, no mês agora, no mês de junho, vai ser lançada uma campanha de filiação e de recadastramento. Ou seja, por quê? Hoje nós mandamos os e-mails, o Igor está aqui, a Patrícia está aqui, a testemunha disso, nós mandamos os e-mails com as informações mais rápidas, mais ágeis, mas o que acontece? Primeiro, muitos colegas só têm um e-mail institucional. E aí, se der um problema aqui no site e sobrecarregar, o e-mail não chega. 2, muitas vezes os colegas não abrem os e-mails. Então isso faz com que a caixa de mensagem esteja cheia. O que acontece? O e-mail volta. Aí 5 minutos depois o pessoal liga no sindicato para saber o que o sindicato está fazendo. Mas você não viu o e-mail? Não vi. Ou seja, não conseguiu nem abrir o e-mail, né? Então essa outra fase agora, que é essa fase da campanha de filiação e também de renovação dos dados cadastrais, ela é exatamente no sentido de que a gente tem acesso a uma forma paralela de comunicar com os associados, que não seja o e-mail fulano de tal, @emater, fulano de tal, @seara. Então essa é uma questão. E por último, neste ano ainda, que vai ser a partir do mês de agosto, o sindicato vai promover cursos de formação sindical. Isso quer dizer o quê? Vai ser investido uma parte do recurso da entidade na formação. Então vai ter um curso piloto que vai ser aqui em Goiânia, onde tem a maior base de sindicalizados, e no segundo momento, no mês de setembro, vai ter um curso de formação da Grande Goiânia. Para aí sim, porque os maiores problemas vão acontecer nesses dois cursos, e aí sim, esses cursos vão ser reproduzidos nas demais regionais, que seriam mais de 10 regionais. Por quê? Porque o problema de logística, há uma dificuldade para a maioria dos debatedores, dos palestrantes, se deslocarem de Goiânia para o interior. Então a gente vai fazer centralizar, vamos ver os problemas maiores nesse primeiro momento, e aí para que os outros já sejam corrigidos. O curso, ele vai ter 2 viés. Um que é a formação sindical, para que serve o sindicato, o que o diretor deve fazer, qual a legislação mais importante do sindicato, como é que você investe na mobilização. E o outro momento é o momento dos direitos dos sindicalizados. Porque muitas vezes tem colegas nossos que não pleiteiam os direitos porque nem sabem que existe aquele direito. E outros pleiteiam às vezes o direito de forma equivocada. E aí isso acontece o quê? Faz coisa julgada, né? Está o Dr. Valmir aqui, ou seja, você perde naquele momento, aquilo faz coisa julgada e dificulta futuras ações. Então a nossa ideia é exatamente essa, foi o que foi passado pela diretoria por isso. E agora nós vamos só, o seu Cláudio está aqui, que é o vice-presidente do Conselho Fiscal, a Ágil também está aqui, que é do Conselho Fiscal, o João Carlos, que é o presidente, teve um problema lá e não conseguiu deslocar para cá hoje. Foram feitas 3 reuniões da diretoria para apreciar os balancetes, né, todos os balancetes, e o Conselho Fiscal também tem um parecer do Conselho Fiscal. E depois, se vocês acharem que é o caso, é muito legal. É isso aí, né? Queria ter um sogro assim. E no outro momento, se for o caso, a gente lê o parecer e aí submete a votação essa questão da apresentação de contas. Vamos lá? Então, pessoal, algumas observações sobre a apresentação de contas. Aqui algumas observações sobre a apresentação de contas. Hoje, tá? Essa página está escrita aqui, página 35, é porque ela está nesse livro analítico aqui, ó. Então é só porque esse aqui é o resumo de todos os balancetes do ano passado. Hoje, o patrimônio em tese imobilizado, tá? Imóvel do sindicato, tem o valor de 401.000.
401.069,26. Isso aqui inclui o quê? A movimentação do banco, ó. No banco, o dinheiro imóvel em tese mensalmente é isso. E esse dinheiro aqui, ó, 145 mil está aplicado. Por quê? Porque o sindicato não deixa o dinheiro parar. Aqui também tem outras receitas, que essa receita aqui, ó, 1.375, ela é uma receita estimada, ela é uma receita de aluguel. O sindicato alugava uma parte contígua lá da sede, mas essa diretoria tomou a decisão de não alugar mais, porque vai dar uma destinação diferente para aquela área contígua. Ou seja, vai colocar ali agora uma biblioteca, um local de entretenimento, que é muito comum, eu não sei se vocês já perceberam isso, o pessoal almoçar por aqui e ficar por aqui. Então o sindicato vai investir isso lá, vai ter uma área de convivência, a pessoa pode ali pegar uma revista, um jornal, ela lê, ela tem ali a sua independência, tem lá uma televisão big enorme lá também, que ela pode, as pessoas podem ver o jornal lá e tudo mais. Então, ou seja, colocar aquela estrutura a serviço. Aqui, ó, os bens móveis do sindicato, tá? Os bens móveis hoje está no valor de 114 mil e os bens imóveis está no valor de 120. Mas você fala assim, mas patrimônio imóvel não é aquela casa, isso só vale isso. Isso aqui é para efeito fiscal contábil. Porque todo ano, quando você lança o valor que você lançou quando adquiriu, ele tem que ser depreciado. Então ele vem depreciado. É claro que na hora que você for vender, todo mundo sabe, né? Quanto é que vale o imóvel aqui do lado. Já tem propósito aqui, ó. Faz um aplauso, por favor. Aqui, pessoal, ó, é o superávit deste ano, tá? Por que eu fiz aquela fofoca com vocês das decisões que o sindicato tomou, tipo, cancelar TV a cabo, cancelar hoje os servidores do sindicato, não tem mais aquela questão do almoço, não tem mais a questão do lanche, né? Até porque a diretoria tomou essa decisão, por quê? Porque a maioria dos associados também não tem. Então não era justo que tivesse ali, né, os servidores ali, tendo algumas coisas que o sindicalizado que pagaria, não tem. Então foi feito esse recorte também. Então o superávit do sindicato do ano passado, ele atingiu 98 mil. Aqui só um recorte, pessoal, para vocês terem noção. No ano de 2012, que nós estamos falando esse ano de 2013, esse superávit aqui, ó, foi de 17 mil. Então, ou seja, ele quase quintuplicou. Por quê? Por causa exatamente dessas medidas que aí o diretor financeiro, o administrativo, vai com a presidência, mais o restante da diretoria tomou de conter a despesa. Então, houve esse superávit aqui desse ano, que, comparando no ano de 2012, ele teve um aumento significativo. O patrimônio social é esse aqui, né, que é 301, que é o patrimônio que está imobilizado, mais os 98 mil superados, que dá aquele 400 mil que nós falamos lá atrás. Que claro, você falou 401, é porque é 400, mais aquele 941, que é dos processos judiciais que entraram, né? Que são as receitas quando alguém ganha uma parte do sindicato. Aqui, pessoal, já é mais detalhado. É quanto que vale os bens imóveis, quanto que vale os bens móveis, né? Quanto que era em 31 de 12 de 2013 e quanto que é 31 de 12 de 2012. Essa variação aqui, o maior, é exatamente, ela reflete as economias. Então, por isso que ela teve um espaçamento maior. Por quê? Porque, como houve acerto no funcionário, como houve mudanças de fornecedores, caíram os valores de pagamento, porque você refez isso aí. Então, isso aqui é uma variação só contábil, não tem problema. Tá? Aqui está os 97, que é o superávit, e como que chegou os 97. Vamos lá? Aqui, pessoal, ó, tá as discriminações. E aqui é um dado importante que vocês precisam entender. Como aumentou o número de filiados, tá? E teve aqueles índices de correção aí parcelado, e consequentemente ela aumenta a receita, aqui aconteceu um fenômeno interessante. O sindicato hoje, ele é menos refém do imposto sindical. Isso aqui é um recorte interessante, porque a maioria das entidades sindicais espera o imposto sindical para colocar as contas em dia. Ou seja, a maioria dos sindicatos sobrevive do imposto sindical. E o sindicato conseguiu aí, através dos anos, chegar ao equilíbrio. Ou seja, a contribuição dos associados, esses R$20, R$30 que pagam, eles geram a receita anual de 138 mil. E a contribuição sindical, ela gera a receita
de 140 mil. Ou seja, equilibra. Então, ou seja, se um dia, amanhã, por acaso, o sindicato ou o imposto sindical for extinto através de lei federal, porque lei federal, o sindicato consegue se manter equilibrado, inclusive com o dinheiro que tem em caixa de aplicação, ele consegue aí se manter por mais um ano. Então isso é importante por quê? Porque se precisar de fazer um movimento paredista, se precisar de fazer um investimento de alta monta, não precisa ter chamadas extras nem nada, porque há uma tranquilidade orçamentária, né? Bom, esse aluguel aqui, ó, esse aluguel aqui é um aluguel que foi o que teve, que quando se aluga lá a sede, e também aquele aluguel que tinha um aluguel uma parte contígua, então esse aluguel aqui é isso. Taxa sobre processo, essas taxas que vêm, a pessoa ganha uma parte, é para pagar as custas lá. E esse aqui é aquela aplicação que eu tinha falado para vocês, o rendimento da aplicação. Ou seja, o sindicato recebeu no ano passado, no ano 2013, 8 mil, quase 9 mil reais com a aplicação. Ou seja, um dinheiro que não fica parado e que vai gerando receita. Bom, aqui por último, tá? É o demonstrativo, esses dados que eu já tinha falado, mas como isso aqui foi feito e assinado pelo contador, também assinado pelo presidente, o que acontece? Você tem que fazer isso para registrar os livros, que é todo o resumo daquelas plantas, daquelas planilhas que eu já falei lá atrás. Tem alguma coisa? Bom, e aqui por último, tá? O saldo 31/12/2012, tá? E o saldo com os 98 mil que eu falei do superávit, que ele dá o total de 400.127, que seria em tese hoje. Vocês falaram o seguinte, ó, vai fechar o CIDIAGRE agora para balanço. Esse patrimônio é o patrimônio, que quer dizer o quê? São o dinheiro que está aplicado, os recursos que foram aplicados, os bens imóveis e os bens móveis do sindicato, ou seja, o patrimônio que é a casa e os bens computadores, projetor. O sindicato fez um grande investimento agora, inclusive comprando filmadora, comprando máquina fotográfica, comprando telefone sem fio. Por quê? Porque se a gente chama alguém para fazer isso tem custo. Como o sindicato tem isso no primeiro mês, né, um telefone sem fio aí, você não precisa alugar, não precisa, às vezes dá um problema aqui no microfone sem fio aqui da Emater, você tem um plano B para realizar. Esse é o último, né? Bom, pessoal, em tese, os balancetes são aqui, eles foram assinados pelo contador, também assinados pelo presidente, já foi. Bom, o pessoal está informando aqui que já está disponível na internet também. Aí depois do intervalozinho, nós vamos até jogar a cara do site aqui, para vocês terem noção. E o site é o seguinte, pessoal, um esforço lá do pessoal da informática do sindicato. O que aconteceu? O site, até um colega de Guapó me perguntou como é que fazia o endereço para acessar. O site é o seguinte, tanto faz você jogar CIDIAGRE.com, como você jogar CIDIAGRE.org, ele vem e busca, tá? Outra coisa é o seguinte, se as pessoas às vezes quiserem fazer algum comentário, algum acesso, manda, o sindicato tem como, recebe isso lá, o Igor abre isso todo dia, a Patrícia abre todo dia o e-mail, e se tiver alguma observação, pode mandar para o sindicato, porque o sindicato tem uma coluninha lá de opiniões, tá? E outra coisa também é o seguinte, críticas e sugestões são sempre bem-vindas, tá? E se tiver também proposta, que é uma coisa boa também, pode mandar, que nós não temos orgulho de receber essas opiniões. E outra coisa, só para concluir com relação ao site, pessoal, é o seguinte, as pessoas vão poder, essa campanha que eu falei para vocês, da atualização cadastral e também da filiação, você vai poder fazer por dentro do site. Você entra lá, preenche os dados, chega para nós de imediato, nós imprimimos, mandamos aqui para o recurso humano, mandamos pagando, né? E a coisa começa a correr. Por último mesmo, já falei demais, o Conselho Fiscal fez um parecer. O parecer do Conselho Fiscal é pela aprovação das contas sem ressalva. Então a gente vai perguntar aqui, o senhor Paulo está aqui, que é o vice-presidente, a gente vai perguntar se o pessoal quer que leia o parecer. Se quiser que leia, a gente vai ler o parecer, está assinado pelos 3 conselheiros, que reuniram lá 3 vezes para apreciar os balancetes, e, feito isso, coloca em votação, que é uma questão formal, da apresentação de contas, esclarece dúvidas e tudo mais. Então, pessoal, acho que é importante ler. O parecer está endereçado
a Assembleia, tá? Parecer do Conselho Fiscal dos Sindicatos Trabalhadores do Setor Público Agrícola do Estado de Goiás, SINDIAG, endereçado à Assembleia Geral de vocês. A Assembleia é convocada para apreciação da prestação de contas referente ao exercício 2013 do Sindicato dos Trabalhadores do Setor Público Agrícola do Estado de Goiás. Os membros do Conselho Fiscal do SINDIAG, composto Ádia Maria Pinto, Cláudio Simeão Severino e João Batista Bernardes, aos 5 dias do mês de maio de 2014, às 8h15, se reuniram na sede do referido sindicato, Cita Rua 217A, no 195, setor leste, universitário, para analisar parte da prestação de contas do exercício compreendido entre 1º de janeiro e concluído em 31 de dezembro. Parte porque foi feito 2 reuniões antes, então essa aqui foi a final. Examinando o balanço patrimonial do Sindicato dos Trabalhadores, levantado em 31 de dezembro de 2013, as demonstrações do resultado dos exercícios, as mutações do patrimônio líquido, as origens da aplicação dos recursos, o balanço orçamentário correspondente ao exercício feito naquela data e o orçamento para o exercício de 2014, elaborado sob a responsabilidade de sua administração, nossa responsabilidade do Conselho é de expressar a opinião sobre essas demonstrações. Esses demonstrativos são aquelas 4, 5 anos que nós passamos ali. Nossos exames foram conduzidos de acordo com os princípios fundamentais e compreenderam a avaliação das práticas administrativas adotadas pela administração do SINDIAG, bem como da apresentação das demonstrações contábeis e orçamentárias tomadas em conjunto. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis e orçamentárias referidas apresentam declaradamente a posição patrimonial e financeira do Sindicato dos Trabalhadores do Setor Público Agrícola de Goiás, SINDIAG, e o resultado de suas operações correspondentes ao exercício fim de 2013, de acordo com os princípios e fundamentos contábeis aplicados de conformidade ao exercício anterior. Portanto, recomendamos à Assembleia a aprovação da prestação de contas do período compreendido entre 1º de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2013. Goiânia, 5 de maio de 2014, assina Ádia Maria Pinto, membro, Cláudio Simeão, membro, e João Batista Bernardes, presidente. É um parecer. Pessoal, ele pergunta se tem alguma dúvida com relação a essas questões administrativas, esse informe que nós passamos aqui rapidamente. Se tiver alguma dúvida, a gente responde, senão a gente coloca em votação, que é uma questão formal, formalidade, né? A questão da aprovação do parecer e do balanceio. Tem cara vocês, é isso? Então é o seguinte, pessoal, só uma questão de formalidade. Nós vamos colocar em votação agora o parecer do Conselho Fiscal, que é pela aprovação dos balanceiros apresentados aqui dos livros analistas no ano de 2013. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste levantando a mão. E quem por acaso se abster, eu já vi ali, já perdi. E quem por acaso se abster, eu vou perguntar no terceiro momento também se manifesta levantando a mão. As pessoas que são favoráveis à prestação de contas do balanceio permaneça como estão. Quem é contrário? Tem alguma pessoa que se abstém? Aprovado na unanimidade desse ponto de pauta. Eu vou falar por exemplo. Pessoal, encerrada a Assembleia Ordinária, automaticamente já de pronto a abertura da Assembleia Extraordinária. Neste momento, faço-a aberta. O Baldo, por favor, pede a Patrícia já para trazer a caixa dos tiquezinhos, vamos fazer o sorteio agora, tá? Vamos começar agora, tá? Pessoal, atenção na regra do jogo. É o seguinte: havíamos feito com o nome da pessoa 2 tickets, onde ele ia receber um e o outro iria para dentro da cubuca. Ocorre que ontem o Giovanni foi encarregado disso, tá? E levei uma taca nisso aí, por quê? Porque aconteceu um acidente com um colega nosso lá na estação, ele foi descarregar o caminhão e a grade do caminhão prensou o dedo dele.
Então trouxeram ele ficou no caminho lá no cais enrolado até 8 da noite, e trouxeram, eu estava aguardando ele aqui, acompanhei até o Hugo. Do Hugo eles não receberam ele, mandou para um tal de prof, que é um centro de referência de ortopedia e fisioterapia, que tem que necessariamente passar por prova. Então, nosso amigo Ageu, que vem da Cachego, que trabalha no patrimônio, tá? Então, nós prestamos todo o atendimento necessário para ele. Aí ficou dessa forma. Já ali na entrada, a gente pediu para o pessoal, mudamos, pediu para o pessoal, assim que ele assinasse, ele tem um número lá na lista, então, que anotasse o número aqui e jogasse na cumbuca. Então, o número aqui representa os números de vocês estão aqui. E a regra do jogo é o seguinte: você não vai concorrer a um prêmio, não. Não quer dizer que tirou você daqui, você não vai concorrer a outro, não. Você recebe o prêmio, a gente joga o seu número de novo aqui. Tá? É isso aí. Vai ser uma continuidade. Tem que ficar até o final. Tá? Quem tiver mais sorte pode sair daqui com 3, 4 prêmios. Depois pelos espremedores de suco, depois pela panela de arroz, depois pelo forno, depois pelo tablet, atenção pessoal, tablet de alta potência, e depois por último o notebook. Pessoal, eu gostaria já de começar o primeiro quadro, o sorteio agora. Nós vamos sortear os 2 quadros. Eu gostaria de convidar o Lorival aqui da estação para pegar um número aqui, Lorival. O Lorival é latino, mas fala mais que o nome da cobra, é politizado. Chacoalha, vou chacoalhar. Pessoal, eu vou chacoalhando, ó. Ó, o Lorival não está vendo como não, hein? Opa! 561. Eu quero convidar o Jair de Anápolis. Você está com ele? Se não tiver, tá aqui, liderança. Bruto. Número 123. Eu gostaria de ressaltar que a Gorete era da zootecnia. O Douglas da zootecnia está com o pé quente, hein? Pessoal, mais um prêmio, mais um prêmio. Santana, gostaria que você fizesse sorteio.
vamos tratar da situação do PCE. Muitas dúvidas se tem quanto à legislatura, o trabalho legislativo, o trabalho executivo em relação ao CONCID, que é ligado à SECPLAN. O que acontece com o PCR hoje? Que tinha um prazo até o dia 8 de abril, até dia 8 de abril pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi prorrogada até o dia 30 pela PGE, com parecer, tá? Com parecer da PGE que se prorrogasse até o dia 30 de abril para a aprovação do PCE. E até o dia 30 de junho pela aprovação eleitoral. Qual a diferença, pessoal? Qual a diferença entre os dois? É que no primeiro, o de abril, dia 30 de abril, teria que se pagar necessariamente uma parcela esse ano. E o que acontece com isso? Amarraria. Nenhum governo mais tiraria o plano de ninguém. Tá. Não conseguimos a tempo a aprovação do plano de carga e salário. Ficou para a lei eleitoral, então, até 30 de junho. Só que o governo, de acordo com a lei, ele não pode pagar dentro do orçamento desse ano. Começará a pagar, se ele quiser, a partir de janeiro do ano que vem. Mas esse ano não pode pagar. Mas tem um detalhe nessa história. Se o outro governo que entrar, achar por bem cortar, está fragilizado. Mas eu quero ressaltar aqui um detalhe. Estava até conversando com o Robson ali fora, que o PCE, se o governador, a critério dele, ele quiser pagar dentro desse ano, porque tem uma margem, se ele tem uma margem, isso a gente não sabe, se ele tiver uma margem dentro do orçamento dele, e ele falar, não, mas eu quero pagar uma parcela da Emater, o executivo pode fazer isso. Agora, a Assembleia ela pode aprovar, independente se vai pagar ou não vai pagar, mas ela aprova o pagamento para o ano que vem. Mas o governador, se ele quiser, a critério dele, ele pode pagar. Mas o ano que vem, você entendeu? O ano que vem, ninguém tira mais. Por quê? Irredutibilidade salarial. Uma vez aumentou o seu salário, ninguém mais reduz. É uma garantia que ele pode dar ao plano da Emater. Mas isso a gente sabe, pessoal. Eu sou igual São Tomé. Eu só acredito vendo. Então, vamos aguardar. Quanto ao dia 30 de junho, o prazo, nós não podemos mais estar aguardando, vamos aguardar o mês que vem, não. É a partir de segunda, agora nós vamos estar dentro dos gabinetes do deputado, vamos apertar de todos os lados que foram possíveis, pedimos a vocês que nos apoiem, tá? Junto às bases, no interior, aos regionais, aos locais. Nós sabemos, pessoal, a força de vocês não acreditam. Uma vez conversando com um técnico, ele não acreditava nele mesmo. Eu falei, quantos anos você tem atuando? Eu tenho 40. Eu falei, olha, o senhor já imaginou, 40 anos o senhor, quantas gerações que o senhor já passou aplicando a ATER? Obrigado, Giovanni. Aplicando a ATER nos municípios? O senhor já imaginou que o senhor for lá no Cidadão, o João Correia, lá do município do Brejinho do Nazaré. Vamos por um exemplo, Hidrolândia, o Giovanni. Quanto tempo o Giovanni lá, ele conhece todo esse plantador de jabuticaba. Uma vez fui comprar um pé de jabuticaba lá, o cara falou, não, aquele cara é legal, gente boa, o Giovanni da Emater, não sei o que e tal. O respeito que os produtores têm pelo técnico da Emater. O técnico da Emater não quer dizer que é a carta do presidente da associação ou do presidente da cooperativa. A gente não está pedindo isso do vereador, do prefeito, não. Nós estamos pedindo a carta do produtor, às vezes escrita à mão, pedindo para o governador para aprovar o plano da Emater. Você já imaginou se for lá em 5 produtores, aí o outro técnico vai mais 5, quantas cartas aqui não vai chegar no palácio? Porque nós mandamos para vocês o endereço, o e-mail do Marconi, o Twitter do Marconi, o Facebook do Marconi.
E mais, mandamos ainda o telefone do Marconi. Mesmo que o Marconi não atenda o telefone, mas vai estar lá a secretária dele atendendo. E passa sim, pessoal. Vocês acreditam ou não? Se chegar um volume de ligações, de cartas, vai chegar na mão dele. Pessoal, então a questão do prazo é esse. Até 30 de junho e a gente fica à mercê. Vai ser aprovado? Vai. Eu não tenho dúvidas. Pessoal. Chegou um momento, agora com a de ontem, o Damásio, que foi anteontem, que o governador esteve lá em Guarani de Goiás, ele confirmou, ratificou tudo que ele havia falado aqui no Palácio sobre a questão de que tem a palavra dele para a aprovação do plano de cargo e salário da Emater. E eu quero ressaltar, pessoal, que muitas pessoas até hoje não entenderam o plano ainda. Quando a gente mandou por e-mail, eu recebi chuva de ligações, onde a pessoa falava assim: nossa, mas vocês deixaram acontecer isso com esse salário? Ele olhava o inicial, ele esqueceu 30 anos de casa. O plano, ele vai aplicar 18 referências. Nós pegamos o último ano de aposentadoria e acrescentamos mais um. O que é isso? 35 mais 1, 36, se divide por 2, é 18 referências. Entre cada referência é 4% de aumento. O cara que está aí mais de 30 anos, divide por 2, 15, ele está na referência 15. 15 vezes 4, está 60. Tá? 60% do salário dele é o acréscimo. Aí muitos vêm e falam assim: e aquela diferença entre administrativo e técnico? Está lá na letra da lei, tá? Ela vai igualar e dali para frente eles vão junto, porque virou uma carreira só. Nós não estamos, no plano não tem distinção entre técnico e administrativo. E nós temos que largar disso, pessoal. Nós temos que unir forças. Nós não podemos pegar e falar assim: a carreira de A e a carreira de B. Nós temos que ir juntos. Nós temos que ir juntos, tá? No nível médio, distingue o técnico agrícola e o nível médio pela aplicação do adicional que tem, que é um adicional que a gente colocou, que a atividade técnica, ela diferencia, ela tem um plus a mais, tá? Pelo exercício da atividade técnica, seja onde a pessoa estiver. Se estiver aqui no escritório central, se estiver no interior, ele tem lá um plus. Mas tem mais um outro plus, que é a taxa de interiorização. Mais outro, vale alimentação, resgata o vale alimentação, resgata o nosso anuênio, tira esse quinquênio e volta a contar de novo o anuênio. Então o plano, na essência, daqueles cálculos que a gente fez, tanto das pessoas que estão junto com a gente no sindicato, como de outros aleatoriamente, eu acredito que o plano, ele resgata, e resgata não é dinheiro no bolso não, pessoal. Não é dinheiro no bolso, que eu sei que a maioria fala assim: mas eu queria dinheiro aqui. Para mim importa é dinheiro. Nós resgatamos a carreira. O importante é isso, é a carreira. Nós não temos carreira. Se abrir um concurso hoje, eu pego aqui o agrônomo que entrou hoje e o agrônomo aí que está aqui dentro desse auditório, a diferença é o anuênio e o quinquênio. É a única diferença. Se pegar um analista lá, abrir um concurso para analista de gestão administrativa, traz ele junto comigo, a diferença é anuênio e quinquênio. Não tem mais outra diferença. Nós precisamos diferenciar isso. Nós precisamos diferenciar o Giovanni que entrou em 2003 com alguém que entrou lá em 76. Nós temos o nosso amigo Ayrton, que entrou em 66. Eu nem era nascido. Você entendeu? Então, quero parabenizar aí. Quero parabenizar, que eu sei. Então, tem que ter essa diferença. Ó, e eu não quero citar o Dr. Valdemar, porque o Dr. Valdemar é um cara novo. Mas a questão é essa, pessoal. Nós temos que resgatar a nossa carreira. Eu gostaria de saber de vocês se tem alguma coisa que querem tirar dúvida ou pontuar nesse momento sobre o PCR. Tá, então
Então nós já vamos seguir. Sim, João. Você colocou quem é nível médio, fez curso superior. Pessoal, antes de passar a palavra para o João Biscoito, eu gostaria de dizer o seguinte: não é só a questão da carreira no plano horizontal. Nós temos também que, dentro do plano, a avaliação no plano vertical. Por exemplo, nós temos aí os colegas que são nível fundamental. E da mesma forma que nós sabemos que essa pessoa, às vezes, tem curso superior, mas está na empresa com um nível fundamental. E ele cresce 10, tá? Por ter nível de segundo grau, e cresce mais 5, que vai para 15, que não acumula, ele vai ficar com 15%, para nível superior. Já no segundo grau, já conta a pós-graduação. E já no nível superior, a pós-graduação em tipo de especialização. E já no nível superior, conta o doutorado. Tá? Conta o doutorado como vertical, acréscimo, que é até o limite de 20%. Vou passar a palavra para o Júlio Escobar. Bom dia a todos. É um prazer imenso aqui estar falando com vocês. E nós tivemos aqui, inclusive, vários de vocês estiveram presentes lá na Câmara, na audiência pública que teve lá na Câmara. E nós vimos 11 deputados federais defendendo e elogiando a Emater. 11 deputados elogiando, inclusive eu lembro bem com o elogio do deputado de São Paulo, japonês, que elogiou que a vida dele foi feita pela Emater, um deputado de Santa Catarina. E para resumir, os 11 deputados defendendo a Emater do Brasil e a nossa Emater Goiás, a importância da Emater. Nós vimos nessa audiência a luta do José Silva, que é ex-presidente da Emater Minas, e também defendendo a Anatel. E nesse dia eu fiquei pensando e refletindo. Eu tenho acompanhado, Giovanni, por e-mail, e tenho acompanhado sua via cruz, sua luta em torno desse plano e também de mais colegas. Mas você tem acompanhado essa luta, essa via cruz em cima desse plano. Eu queria fazer só um comentário e tenho sentido que você tem batido nas portas de vários deputados, não vou citar o nome deles, e de vários deputados, não estou falando que tem seguido mal ou não, ou tem seguido bem ou não, mas tem sido uma via cruz e pedindo favor. Esse comentário eu posso falar, inclusive eu consultei meu advogado do partido, ele comentou que eu, como pré-candidato a deputado estadual, eu posso falar isso. Eu sou pré-candidato pelo PDT e comentei, eu não tenho impedimento nenhum para falar isso. Essa via cruz que você fez, nós precisamos, que seja eu, que seja algum de nós, que tenha essa representatividade, gente, na Assembleia do Estado de Goiás. Se tivesse, não ajuda os povos não, se tivesse o Rob, o Mauro César, você, um deputado nosso, lá na Assembleia, eu tenho certeza que esse plano nós já teríamos conseguido. Porque uma coisa é defender, é lutar em casa própria, que é o nosso caso. Outra coisa é passar para outros nos defender. Mesmo com empenho, mas não é a luta e a garra que teríamos se fosse algum de nós. Esse comentário eu estou querendo refletir, viu, João, a importância que eu ou algum de nós sejam um representante na Assembleia em 2015. E uma coisa que eu tenho certeza, com nossa força que você mostrou, citou Hidrolândia, citou Giovanni, e tem vários Giovanni a nível de Goiás. São mais de 200 municípios, mais de 200 municípios que tem representante da matéria. Se vocês quiserem, se nós abraçarmos a causa, nós conseguiremos ter uma pessoa lá. Depende de nós. E vocês vão ver a importância que é um defensor. Que seja eu ou que seja algum de vocês, mas essa representatividade é importante para nós lutarmos
em coisas melhores para o futuro. Eu quero fazer esse depoimento e tenho comentado com vários colegas, inclusive eu comentei, um colega lá de Tocantins, um deputado estadual. Ele, o Tocantins é um estado, foi por Constituição de 98, na qual eu sou até natural, mas milito no Goiás, era um salário ruim. Lá não chama matéria, chama Uraltins. E um deputado estadual, irmão do colega da Uraltins, entrou com um pedido, não sei que trâmite que foi, junto ao governador e conseguiu enquadrar a Uraltins num plano que hoje o salário da Uraltins é 2 vezes mais o salário da Câmara. Então, é só para mostrar para vocês a importância de termos um representante na Assembleia. Só isso. Obrigado, time. Pessoal, mais alguém? Robson Luiz de Moraes. Bom dia, colegas. Só do lado do pouco direito. Agora melhorou. Pessoal, eu estive lá em Guarani de Goiás agora, essa semana. Estamos trabalhando lá no contrato, fazendo a gestão do contrato Brasil Sem Miséria com a região da Matos. E estou deixando, eu passei segunda-feira lá no Alexandre, à noite, fiz reunião com ele, terça-feira fui para Posse fazer reunião com a região da Matos e a equipe toda lá para desenvolver o trabalho. E no meio da tarde, quando trabalhando, ficamos sabendo que o Marconi estava lá, em Guarani de Goiás, ia chegar em Guarani, que é uma cidade vizinha, 36 quilômetros. O Damásio já sabia disso, já havia alguns dias fazendo a mobilização política, os contatos políticos que ele tem, preparando a equipe para ir lá conversar com o Marconi. E assim nós paramos a reunião no meio do trabalho, no meio do dia, e fomos lá. 10 carros da Emater lá, parecendo até uma carreata. Aí chegamos lá em Guarani, o Marconi só foi chegar tarde, 18 horas, 18 horas. E o objetivo nosso era cobrar o PCF. E o Marconi ficou sabendo que ele estava lá, durante o palanque lá, vocês vão ver algumas fotos que nós fizemos uma matériazinha e o Damásio vai enviar hoje para o sindicato. E nesse momento, o Marconi, sabendo que nós estávamos lá, e a influência do Damásio, ele reiterou publicamente lá. A cidade de Guarani tem umas 5 mil pessoas, tinha lá 1.200 pessoas assistindo o Marconi lá e toda a liderança política. O Luiz Moreira estava lá, deputado estadual da região, que o Marconi respeita muito, financia muito a campanha dele também. Estava lá o Zé Hélio, que é o vice-governador, que é da cidade dele, né, em Posse, ali, que mora lá, o pai dele é candidato sempre a prefeito lá em Posse, e estavam as lideranças locais ali. E mediante esse público, ele afirmou que vai enviar o PCF da Emater para a Assembleia Legislativa, que é ponto pacífico dele, é compromisso dele. E aí nós estamos, mais uma vez, ele falando que vai enviar esse plano de cargo de remuneração que o Giovanni falou. Foi bem construído, que nós participamos da construção do plano. Eu acho que é um plano bom, mas também não devemos realçar muito esse plano agora. Nós não temos ele ainda, nós fizemos uma proposta e colocamos lá. Se o Marconi enviar para a Assembleia, se a Assembleia aprovar, né, aí nós teremos um plano para o ano que vem, 2014, que é o começo, 2015, que é o começo. Mas o Damásio ainda, pelo poder de articulação do Damásio, tem, e a liderança que ele era naquela região lá, depois do evento comício do Marconi, que foi lá para 7 dias terminou, nós descemos para a casa do prefeito, e o prefeito, que é amigo do Damásio, levou o Marconi lá na casa dele. E aí nós fizemos uma reunião rápida dos 30 técnicos da Emater, 32 técnicos da Emater, lá na casa do prefeito, tomando um lanche lá com o Marconi. E aí, de novo, o Marconi falou para nós que vai enviar o PCE para a Assembleia Legislativa, comprometido lá com a gente. Quer dizer, o compromisso está mais do que feito quanto a esse PCE. Além disso, o Damásio também cobrou dele lá, deu informação que nós temos muitos comissionados na Emater, ganhando aí R$1.000, e paga os impostos aí, o cara tira lá por mês de R$1.800 e poucos, que é um problema grande lá na região do Damásio. Lá ele colocou 80% dos técnicos da Damásio lá,
é tudo comissionado. E ganha aí R$800. Um agrônomo, veterinário, técnico agrícola, um colega nosso ganhando R$800 para trabalhar. Agora 6 horas por dia, e antes era 8 horas. O Marconi ficou sensibilizado com isso, ficou lá sem meio dúvida na cara que não estava entendendo se tinha que ir lá como é que era. Pediu para o Iso Moreira fazer a relação de todos os comissionados da Emater e fazer uma reunião específica aqui no Palácio para que eles tratassem desse assunto da Emater. E assim ficou encarregado o Iso Moreira. O Marconi do Damaso falou que está fazendo essa lista agora, lá já. Vai imediatamente pôr na mão do Iso Moreira para fazer essa reunião com o Marconi. E o Damaso pediu para ele mudança de supervisor A para supervisor C dos técnicos da Emater. Esse foi o pedido. Não sei, Giovanni, se tem como fazer isso, se está muito. Aí só precisa limitar, porque a Emater tem uma cota de 100 técnicos supervisor A. Mas o Marconi ficou de rever também essa questão. Bom, essa é a história. Agora estava ali, Giovanni, lembrando a nossa história com esse governo, ele fala que o grande produtor é contra a Emater, os grandes, mas eu acho que esse governo também não é a favor da Emater. Vou contar a historinha que vocês já sabem aqui, nossa história. Nós éramos Emater, em 90, nós viramos o quê? Mensural. E aí acabou com a Emater empresa, que era a nossa empresa, tinha todo o dinamismo, tinha todo um plano de carga e salário, tinha todo uma entidade. Acabou com a Engopa, juntou com a Emater e essa agência lá, né? Isso 2000 99. Quem foi eleito esse ano? Aí depois nós viramos o quê? Agência Rural. Depois qual que era o governo da Agência Rural? Secretaria da Agricultura. Aí depois nós viramos Secretaria da Agricultura. Quem que era o governo que estava? Para transformar a Secretaria. Acabou com a Emater mesmo, a Agência Rural. Aí depois. Dois contratos, analista, quem que analista? Não tem nada analista. Nada, nós somos especialistas, não foi mais, nós somos analistas. Quem fez isso? João Governo fez isso. Aí em 2010, fizemos uma luta enorme para voltar em matéria empresa. Fizemos essa luta em 2010, era o governo Cidinho, nós estávamos lá na Secretaria da Agricultura. E aí conseguimos reverter no governo Cidinho, que é a mesma coisa que marcou para mim, não tem diferença. Reverteu em matéria empresa. Ficamos 6 meses em matéria empresa. Marcou um candidato a governador, prometeu que a matéria empresa continuava em matéria empresa. Isso prometeu para o nosso presidente atual. Naquela época também, naquela época de 2010, quando a matéria empresa tinha voltado, nós não tínhamos plano de carga de salário também. A empresa tinha voltado, passando por patrimônio, passando por. Nós também lutamos com o plano de carga de salário, Giovanni, desse jeito. E estava iminente na eleição e nós não tínhamos conseguido aprovar, e já tinha aprovado os outros planos de carga de salário das outras policiais, da educação e tudo, e nós na mesma situação que essa. Não tinha aprovado, repete a mesma coisa. O mesmo governo. Então é sim, tem uma coisa contra a matéria. Não sei o que é contra a matéria. Porque nós trabalhamos lá em Guarani, o governador elogiou o trabalho da matéria, elogiou o histórico nosso, a contribuição para a agricultura, dessa forma. Então, agora, nessa hora agora, nós estamos repetindo a mesma coisa. Fizemos lá, Giovanni, deu um pedido do sindicato, acho que tem que fazer mesmo. Nós vamos conseguir esse PCR aprovado no ano que vem, se nós dermos conta de fazer o trabalho que o sindicato está coordenando. Isso só vai depender de nós. Se depender do governo, essa história se repete há muito tempo e não vamos chegar lá. Porque o governo aprovou os planos de carga e salário que interessavam para ele. Ou não aprovou agora no mês de abril? Polícia, a agência não sei o quê, a agência não sei o quê, saúde, o gestor. Conversando com um colega lá no Guarani, quando ouviu o Marconi falar lá que é da GDR, que vai asfaltar lá o município, o Marconi chegou lá falando que vai asfaltar o município, vai construir uma área de lazer, reconstruir o lazer, inaugurou um colégio e desastrou. O colega lá, Sérgio, da GDR, falou: Robson,
os gestores ganharam 30% de aumento agora, mais 15%, não sei do quanto, mais